Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu serei o pai de multidões, tocarei em muitas gerações. Eu vejo um povo. Se você tivesse na época de Jesus, você certamente, com esses sonhos que você tem, você gostaria de andar perto dele. Quem gostaria aqui? Levanta a mão. Certo? Após andar um tempo com Jesus, você ouve dizer que o Senhor vai levantar 12 discípulos da geração dele. Você não sabe quem é, ele anda com várias pessoas. Você criaria ou não uma expectativa de que o seu nome de repente fosse falado? Levanta a mão. Se você andasse com ele todos os dias, fosse grudado nele, você iria criar uma expectativa que ele falasse o seu nome? E se ele não falasse o seu nome, tipo, e estes são os 12, tal, e não tivesse o seu nome, você, conhecendo como você ora, como você busca, como você serve, como você tem um coração, primeira coisa que talvez alguns aqui fariam é o seguinte: está errado essa escolha. O quê? O Pedro? Não está errado. Escolheu o Pedro para ser discípulo dos 12? O quê? Esse Judas não me engana. Ó, Jesus, ele é bonzinho demais, ele, olha, está com cara, esse cara nunca me cheirou coisa boa. Escolheu Judas. A hora que esse cara deu tombo, está todo mundo vendo, A hora que esse cara deu tombo, eu quero estar lá na plateia dizendo, eu avisei. Poxa, eu tenho muito mais requisitos para fazer parte do time dos 12 do que Judas. Se você olhasse então, e você falasse assim, por quê? O Tomé, esse não tem fé. Esse daí é o pior, não tem nada. Talvez você julgaria a escolha dos 12. Outra coisa que talvez você faria era, não, eu não julgo nenhum dos 12. Mas por que não escolheu 13? Que diferença faz? Por que não 14? Por que não 15? Um a mais, um a menos vai ter problema, irmãos? Fala a verdade. Por que não me incluiu no meio dos 13 ali? Por que não escolheu logo 20? Ou 24, né? Os 24 anciãos, vamos pôr 24 discípulos, dobra esse negócio aí e coloca o meu nome no meio. Era talvez outra vertente que você pensaria. Outra questão que eu quero perguntar para vocês. Naquele momento que Jesus escolheu aqueles 12 para ser discípulos, aqueles 12 foram favorecidos por terem sido escolhidos pela pessoa de Jesus? Sim ou não? Favorecido no tocante aos sonhos deles. Tipo, nós agora somos discípulos de Jesus. Então, fazendo parte do discipulado de Jesus, nós vamos aprender com o melhor professor, nós vamos ter as maiores oportunidades. Vocês acham que o fato dos discípulos todos terem sido escolhidos, que isso é ou não é uma questão assim, de ser mais favorecido, porque não tem qualquer mestre, vai ser selecionado, as pérolas, vamos dizer assim, ó, as pérolas agora ficam mais direcionadas para esse time, então você considera isso algo que foi melhor, favoreceu mais, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. E os que Deus ainda não curou ainda a dor do braço, aqueles que o Senhor ainda está trabalhando, que nós vamos orar no final dessa aula, que crê que é sim, mexe a cabeça, vamos ver, né? E aqueles que acham que não, mexe a cabeça. Os restantes nós vamos orar por ressuscitar no final desse momento aqui, porque está morrendo em pé, né? Até morrendo sentado, na verdade, né? Queridos, pensa comigo, poxa, agora eu faço parte do time de Jesus, a minha carreira, a gente pensa nessa palavra, os mais espirituais, eu não vejo como carreira, e na verdade não é, mas o crescimento espiritual
sendo Jesus o discipulador, eu serei formado perfeitamente. Uma coisa é alguém fazer uma faculdade, embora há exceções, é alguém fazer faculdade numa faculdade mais ou menos, e a outra pessoa fazer o mesmo curso numa faculdade top de linha, ou nos Estados Unidos. Nós já imaginamos que quem fez a faculdade nos Estados Unidos, ou numa faculdade de renome, a tendência é que aquele aluno seja um melhor profissional do que o outro. Vocês pensam assim também? Sim ou não? Se vocês vão contratar um advogado, se vocês vão consultar com um médico, obviamente que isso é impossível da gente dizer assim, não, é a mesma qualidade, esse aqui teve a mesma oportunidade. Não, lógico que tem as exceções na vida, mas se você pensar assim, ó, aquela pessoa ali, ela está lá no hospital mais chique de São Paulo, com certeza ele deve ter estudado nas melhores faculdades. Então, quem tem sonhos grandes, como alguns aqui disseram assim, eu tenho sonhos grandes. Então, a melhor pessoa para colocar você nesse patamar de realização dos sonhos grandes seria Jesus. Concorda ou discorda? Porque se você tem sonhos altos, nada mais, nada menos que se Jesus fosse o seu discipulador, você teria todas as chances do mundo, ok? Mas como nós não estamos na época de Jesus, nós estamos na época do apóstolo Mauri Trevisan, para que você atinja estes sonhos, você imagina que se você fosse discípulo do apóstolo Mauri, da apóstola Márcia, os homens para cá e as mulheres para lá, você entende que a tua chance seria maior? Agora eu quero que vocês levantem a mão, sim ou não? Levanta então a mão, gente. Se for sim, seria maior? Você vai aprender mais pérola com ele do que com outro discipulador, sim ou não? Você vai ser mais sábio andando com ele do que com outro discipulador, sim ou não? Nós não podemos menosprezar aqui a receita de Jesus como discipulador. E também não podemos aqui desprezar a receita do nosso apóstolo como um discipulador. Mas, isso daí, a nível de, vamos falar assim, atuação, fruto e unção, você teria mais unção, você seria mais atuante e teria mais fruto se fosse discípulo deles? Quem acha que sim? Levanta a mão. Eu quero opiniões. Você vota que sim ou que não? Eu quero que vocês sejam sinceros. Três palavras. Atuação, vocês vão ser mais atuantes, vão ter mais oportunidade. Fruto, vocês vão ter mais fruto, e vocês vão ter mais unção se for discípulo deles. Atuação, fruto e unção. Quem é discípulo ligado a eles vai ter mais unção, mais atuação e mais fruto do que outros, sim ou não? Quem acha que não? Levanta a mão. Ótimo. Mas tem pessoas que acham que sim. Tem pessoas que acham assim, o meu naipe tem que ser com o apóstolo. Tem que ser com a apóstola. O meu nível para aquilo que eu sonho tem que ser. Agora outra coisa, quando o apóstolo, escuta essa, vai escolher, no caso já escolheu, os discípulos que ficariam com ele e ficariam com ela. Talvez alguns na igreja podem pensar assim, eu trabalho mais na igreja do que os discípulos do apóstolo. Eu trabalho mais na igreja do que as discípulas da apóstola. Eu estou buscando mais a Deus do que os discípulos deles. Começa talvez a criar essa competição, principalmente essa comparação. Então, por justiça,
eu também deveria, se não quer tirar os Tomés, os Judas, se não quer tirar os Pedros, tudo bem, mas eu deveria estar incluso nessa lista dos apóstolos, porque aí eu ia poder mostrar os meus valores, a minha atuação seria diferente, o meu fruto seria outro, e a unção ia arrebentar, porque eu preciso de receber a unção que vem deles diretamente, porque aí sim, eu conseguiria fazer o reino crescer ainda mais. Tem gente que pensa assim, tem gente que pensa, e aí quando se escolhe um discípulo, então eu vou escolher os meus discípulos, eu escolho você, mas eu não escolho você. A primeira coisa que essa pessoa vai pensar, que o motivo pela qual eu não escolhi ele, ou vai ser afinidade, puxa, eu tenho afinidade com ele, por que ele não me escolheu? Não estou entendendo. Mas muitas pessoas, infelizmente, pensam que o critério de escolha de um discípulo é quem ama mais. A apóstola escolheu quem ama mais. Tem pastores aqui que começaram o discipulado em suas igrejas, e vale a mesma coisa. A igreja pensa assim, por que é que o pastor não me escolheu para ser discípulo dele? Por que escolheu o fulano? Porque ama mais. Por que não me escolheu? Porque não me ama tanto quanto. Deixa eu te falar uma coisa que eu vou te mostrar na Bíblia, que amor não se trata de escolha para ser um discípulo. Jesus amava os 12 discípulos, sim ou não? E Jesus amava os 70 discípulos, sim ou não? E você consegue imaginar Jesus não amando alguém na vida? Jesus amava quem? Todos. Só que tem jeito dele colocar todo mundo para ser discípulo dele na primeira árvore genealógica? Não tem jeito. Aí ele pega e escolhe os 12. Aí alguém vai dizer assim, é os 12 preferidos, é os 12 que ama mais. Embora você saiba que Jesus ame a todos, sabe quantos que a Bíblia diz, que a Bíblia faz menção, que há um relacionamento, um de amor de Jesus para com alguém? 2 pessoas na Bíblia está expressa que Jesus amava. Então, se o critério para a escolha dos discípulos, que aqui nós não queremos entrar no número se é 12, se é 15, não é isso. O critério não é amor, porque se fosse amor, Jesus teria apenas 2 pessoas, e não 12. Então quando você imagina, quando o diabo lança aquela seta assim, não me escolheu para ser discípulo dele, ele não me ama, isso é uma seta literal do inferno que Satanás está mandando para a tua mente. Por quê? Jesus, a Bíblia falou assim, João, aquele a quem amas, que encostou o discípulo amado, fala o discípulo amado, que reclinou a cabeça no peito de Jesus, esse aí era que ele amava. Sabe quem é o segundo que a Bíblia faz menção? É aquele que fala assim, vai lá e fala para Jesus, que aquele a quem ele ama está enfermo, o nome dele era qual? Lázaro. Lázaro está escrito como um dos 12, sim ou não? Sim ou não? Mas Jesus não amava ele, não está descrito, não está caracterizado no meio dos 12, quem escreveu foi João, aquele a quem amas. Agora, como que Jesus ama Lázaro, mas não o escolhe para ser um dos 12? Para nos mostrar que a escolha de um discípulo não é amor, você tem que amar todo mundo. A escolha é afinidade? Sim, mas Jesus comia na casa dele, então não é só afinidade. Então, por exemplo, muitas pessoas falam assim, poxa, eu tenho tantos anos de relacionamento com o pastor, estou aqui com o pastor desde o início, e eu não sou da primeira geração, o meu sonho ministerial nunca vai chegar a ser como os da primeira geração. Você pensa assim, você está equivocado. Olha só, Lázaro, Jesus comia na casa dele, tinha uma afinidade tremenda, e Jesus não escolheu. Agora, a gente vai encontrar Lázaro melindrado, porque não foi escolhido como um dos 12? Não, nós não vamos ficar melindrado, embora ele não foi um dos 12, mas o próprio Senhor ressuscitou ele.
Então, para Jesus, as pessoas têm os mesmos valores. Eu, como pastor lá na igreja, não é todo mundo que é discípulo meu da primeira geração. A pastora que começou discipulado na igreja, a pastora Nilza, não é todo mundo. Como é que vai fazer? Então, por que não me escolheu? Queridos, esse critério não cabe a você ficar debatendo na sua mente. Se você tem um sonho, e agora eu tenho certeza que você tem, porque você denunciou, isso não vai interferir em nada. Agora vamos para outro campo de meditação. Todo mundo que está na igreja, da segunda, da terceira geração, da quarta geração, e outros que não estão em geração nenhuma, tem uma mania errada em pensar o seguinte: o pastor está lá com 5 discípulos, da primeira geração, 2 voa, decola, 1 arrasta, e 2 já parou, já faz tempo, então tem que substituir, tem que trocar. Poxa, se é lá da primeira geração, tinha que ser todos eles atuantes. Poxa, os 12 discípulos de Jesus, os 12 são atuantes da mesma forma? Quantos livros? Novo Testamento. Sabe o que poderia acontecer com o Novo Testamento? Poderia ser escrito, repartido, dividido, de igual modo. Por exemplo, não dá a conta. Mas vamos supor que a gente falasse assim: bom, vocês são a primeira fileira aqui, vocês são os meus 12 discípulos. Eu vou conceder a vocês os maiores privilégios que tem ser para ser um discípulo da primeira geração. Você vai escrever 3 livros. Eu vou ser sincero, eu me sentiria honrado demais se eu fosse um escritor da Bíblia, se Deus concedesse isso para mim. Quem aqui se sentiria honrado demais se Deus chegasse e falasse assim para você, assim, eu quero que você escreva um livro que será canonizado? Quem levanta a mão? Quem que gostaria? Sim ou não? Se alguém chegou no discipulado de Jesus com essa pretensão, pensou: aqui eu vou receber essa oportunidade. Os primeiros que vão pregar serão os 12. Os primeiros que vão abrir igreja serão os 12. Os maiores multiplicação serão os 12. Os maiores exemplos serão os 12. Os 12 seriam iguais. Não seriam e não foram iguais. Vamos lá. Essa questão de atuar, ser operante, nós vamos meditar aqui. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Não, porque as referências que falam assim, aquele a quem o Senhor amava, aquele que o Senhor... É ele mesmo dizendo. Então, ele se sentia amado. Exatamente. Né? A questão é essa. Ou seja, ele amava a todos. E ele se sentia amado. Então, não é amor. Então, gente, essa questão de falar assim, não me escolheu para ser discípulo da segunda. Estou feio mesmo, hein? Me colocaram para ser discípulo da 20ª geração, então eu sou o amado na escala 20. Não tem nada de amor nessa história. Lázaro é um exemplo clássico e não estava nem entre os 12. Quem achou Mateus 10, versículo 2? Dá um glória a Deus aí. E quem está com o microfone na mão? O Jonathan disse que quer ser pastor? Deixa ele ler. Versículo do 2 ao 4. Tá bom. Mateus 10, versículo 2. Ora. Eu vou te parando a cada nome aí. Tá. Pode ir. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, por sobrenome Pedro. Parou. Olha para cá. Esse daí escreveu o livro da Bíblia, sim ou não? Então ele foi atuante, sim ou não? A gente sabe bastante coisa da vida dele. Ele é uma pessoa que, se a gente pensar, por mais que ele errou, mas o nome dele está lá. Tem exemplos dele que a gente pode pegar, tanto ruim quanto bom, mas a gente pode aprender muita coisa com ele, sim ou não? Então ele escreveu o livro, tem várias, a Bíblia, olha que tremendo, a Bíblia fala várias coisas acerca dele. Ok, então ele é um ser que nos inspira, porque ele estava entre os 3, então ele me inspira. Vai, próximo. E André, seu irmão. André, tem algum livro na Bíblia escrito por André? Então André não teve a mesma relevância que Pedro, certo ou errado?
Não, a relevância aos olhos da Bíblia, eu falo. Usado ele foi. Mas eu falo assim, que o fato dele ser discípulo de Jesus, que a mesma forma que foi usado, André, querido, para você ter uma ideia, conheceu primeiro que Pedro Jesus. E aí, a Bíblia diz que ele era discípulo de João Batista. Agora olha que tremendo. Nunca escreveu um livro. Aí você imagina no meio dos 12. Jesus está me tirando. O Pedro teve algumas atuações. Vamos contar dos 12, quantos tiveram muita atuação e quantos tiveram de menos para baixo atuação. Nós estamos 1-1 aí, ok? Continua agora. Eu acho que esse daí está no time dos jumentinhos. Vamos lá. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu, ele escreveu algum livro da Bíblia? Não. Não escreveu, não. Agora é o seguinte, esse Tiago, a única coisa que a Bíblia fala dele, ele é a primeira geração, amém? Que ele é filho de Zebedeu. Ele está entre os 3. Então, embora ele não escreveu livro nenhum, mas ele estava entre os 3, então 2-1. E João, seu irmão. Ixi, esse aí eu vou te falar. Esse escreveu o livro, esse daí teve experiência, esse daí, a elevação dele top. Então estamos com um placar de 3 discípulos top e 1 meia boca, amém? Vamos lá, continua. Filipe escreveu algum livro, irmãos? Não escreveu livro. Você sabe alguma coisa da vida dele? Muita coisa? Ou pouquíssima coisa? Quase nada. Pouquíssima, quase nada. 3-2. Continua. Bartolomeu. Você sabe alguma coisa desse sujeito? Filho de quem? Bartô. Meu apelido é de Bartô, para os íntimos. Você conhece alguma coisa do Bartô ou não? Tá cheio de, né? Quanto que está o placar agora? 3-3. Então até aqui nós temos 6 discípulos, 6, que 3 foram atuantes, frutíferos, e uma unção tremenda, e 3 não foram tanto assim. Ok? Mas era da mesma geração. Continua. Tomé. Escreveu livro? Teve essa honra de escrever livro? Teve muita coisa que tem na Bíblia acerca dele? Ou 1 ou 2 fatos só acerca dele? Muito pouquinho, só o finalzinho lá. Ele não foi atuante, a história dele não foi relevante. Nós sabemos quase nada dele. A Bíblia não fala isso. Então quanto que ficou o placar agora? 4 para o time dos baixos e 3 para o time dos altos. Continua. E Mateus, o publicano. Mateus escreveu livro, sim ou não? Sim, Mateus escreveu livro, então ele teve uma relevância a mais. Ministerialmente ele teve. Então ficou quanto agora? 4-4. Detalhe, nós sabemos que Jesus em Mateus 9:9 chega até ele. Sabemos até como que Jesus chamou ele. Mateus 9:9, segue-me. Ele estava trabalhando lá, cobrando um impostinho, nós sabemos a profissão dele, sabemos alguma coisa, e ele escreveu um livro, então ele foi até relevante. 4-4, continua. Tiago, filho de Alfeu. E esse escreveu o livro da Bíblia? Esse também não. Também não escreveu, não. E o que a gente só sabe que ele é filho de Alfeu? Mais nada. Então nós estamos com quanto no placar aí? 5-4. Continua. Tadeu. Você conhece alguma coisa do Tadeu? Não vai fazer piada com o nome Tadeu aqui, pelo amor de Deus, que está filmando. Não fala do delegado, não. Você conhece alguma coisa do Tadeu? Ele nos inspira alguma coisa? Falou alguma coisa? Curou, expulsou, pregou, dirigiu a palavra para algum líder? Tem alguma coisa de Tadeu? Então quanto que nós estamos no placar? 6-4. Continua. Simão Zelote. Escreveu algum livro? Tem uma relevância alta ou uma relevância baixa? Quanto que ficou o placar?
7-4. Continua. Judas Iscariotes. Judas, escreveu o livro de Judas? Escreveu sim ou não? Não. Não escreveu. O que fala dele? Algumas coisas. Ele foi um personagem relevante de muita inspiração ou de pouca? De pouca. Quanto que ficou o placar? É malhado até hoje. Quanto que está o placar? 8-4. Vamos lá. Acabou? Acabou. 8 com 4, 12. 8 contra 4. Dos 12, 4 tiveram relevância por dizerem que era discípulo da primeira geração. E os 8? Agora, se nós estivéssemos lá, nós iríamos dizer assim: poxa, Jesus está com um time, ó, tá feio o negócio, hein? De 12 só tem 4 ali que dá para o gasto. Os 8 ali não serve para nada. Pode jogar, amarrar tudo num saco e mandar descer na banguela, porque não está prestando para nada. Agora, quando a gente está numa igreja, a gente quer olhar as primeiras gerações. Aí a gente quer comparar as primeiras gerações. Quantos discípulos tem na primeira geração na minha igreja? 3. Quanto tem na do outro? Sei lá, 8. Quanto tem na outra igreja? Sei lá, 7. Quanto tem na outra igreja? 15. Aí a gente tem a mania de falar assim: eu merecia estar lá entre os 10, entre os 3, entre os 15. Você merecia por quê? Não, porque o meu potencial é de primeira geração. Ah, o que isso tem a ver? Agora, Jesus errou na escolha dos 12? Fala para mim, 8 deles, 8 foi de baixa relevância. Ele acertou? Vamos julgar, nós não temos esse direito, mas aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Esse time que ele escolheu é o time que iria formar a igreja na terra, que iria trazer o reino de Deus na terra, estabelecer o propósito do reino, para que nós fôssemos evangelizados. Com essa galerinha, queridos, vocês pegaram o microfone, e vocês falaram sonhos aqui tremendos, que se Jesus conhecesse vocês, se vocês vivessem naquela época, talvez ele ia falar assim: o irmão ali, eu quero o irmão aqui, quero o irmão lá, ele ia pegar vocês, porque vocês têm. Logicamente que a gente sabe, né, que esses 8, embora a Bíblia não dá relevância à história, aos fatos, aos frutos e à atuação, nós sabemos que eles foram tremendamente usados. Uns foram para a Espanha, outros foram para a Etiópia, eles foram missionários, eles foram extremamente usados, mas aquela fama, aquela questão que a gente, os que não vieram, né? Ou os que não vieram, não, os que não são de Barretos, pronto, pensa que se eu não for discípulo da primeira geração, isso não vai mudar nada. Vou te falar para você, não muda nada. Embora ser discípulo de Jesus era da mais alta nobreza, ser discípulo do apóstolo também, ser discípulo do pastor da tua igreja também. Mas se você tem um sonho, e se você tem uma atuação, quem vai fazer diferença na tua vida é você com Deus. Está provado aqui que ser discipulador do maior homem da história foi para 4 ficar em alta relevância, 8 baixa relevância. Se essa ideia que a gente cria, que a gente vai ser mais frutífero, precisa estar na primeira, no máximo na segunda, porque eu jamais vou me rebaixar para fazer parte da 20ª geração, eu jamais vou me rebaixar. Esses homens que você já leu, John Wesley, se você pegar da época de Jesus, de 2000 e poucos anos atrás, para a época que esse homem nasceu, quantas gerações vieram após ele? Estou falando de gerações agora de nascer e morrer. Não estamos falando de geração que está todo mundo vivo e discipulado. Gerações. Quantas gerações John Wesley, muitos outros nomes que vocês sabem. O Billy Graham. Se for pegar lá de Jesus, quantos anos? Se a Bíblia diz que no Salmo que 80 anos se conclui um ciclo de geração. 80 anos se conclui um ciclo de geração. Se a gente pegar de 2000 para cá e dividir por 80, nós vamos falar assim, o Billy Graham foi, sei lá quantas gerações abaixo. Deus fez o que fez na vida dele, não importa a geração. Mas há algumas pessoas, fala para quem está do seu lado assim, eu não sei se é você que ele está falando não. Aí vamos lá e vamos cá. Morreu um que não prestava, como que chama? Judas, ok? Tem que entrar alguém para substituir Judas. Aí você fica na lista. Agora não é possível que ele não vai me chamar.
Já errou uma vez e vai errar duas. Quem que foi substituído no lugar de Judas? Matias. O que você sabe acerca do Matias? Não vai fazer piada também. Só que ele entrou. Mais nada. Então você concorda comigo que dos 12, vamos falar aqui no português claro, é dos 13, né? Considerando esse. Dos 13, 9 não tiveram aquela expressão. E 4 teve uma expressão maior. É isso? É isso? Aí alguém chega e quer questionar um pastor quando ele escolhe a primeira geração. Mas o senhor escolheu esses? Tá bem, hein? Vai, ó, a igreja vai desse jeito aí, a igreja vai crescer, ó. Tá de parabéns, hein, pastor? Com esses aí que o senhor escolheu, ó, nós vamos chegar longe. Quem foi que disse que esse é o parâmetro humano? Quem é que disse que isso vai funcionar? Então, ó, primeira coisa, primeira geração não é escolhida porque ama mais ou porque ama menos. Tira isso da tua cabeça. Não é escolhido porque é o que eu quero que tenha mais relevância. Tira da tua cabeça. Apaga isso. E agora nós vamos analisar algumas pessoas na Bíblia. Relevância que a Bíblia dá. E isso, é lógico que Deus não... Sim. Mas imagina se fosse todos nós brasileiros. Aí, se eu e você fôssemos um dos 12, e nem eu nem você tivesse o privilégio de escrever um livro, nós não iríamos nos contentar em simplesmente sair pelo mundo. Nós não iríamos nos contentar em simplesmente ser primeira geração. Que fama, nós somos famosos, nós somos da primeira. Nós íamos falar assim, eu sou da primeira, beleza, mas os da primeira todos têm que ter direitos iguais. Não foi assim. Lá eles souberam lidar com isso. E nós não, talvez a gente ia falar assim, eu sou igual a você, viu? Ó Jesus, ó, eu tenho os mesmos direitos que Pedro. Eu tenho os mesmos direitos que Mateus. Eu tenho os mesmos direitos que João. Eu quero escrever livro da Bíblia. Eu quero que o meu nome seja ali, ó, gravado para todo mundo nas igrejas no futuro, falar, abra no Evangelho do Fábio. Senão eu já não sou mais teu discípulo. Porque isso nos ensina que até no meio dos 12, 4 foram mais relevantes. Então nós temos que parar com esse pré-julgamento de que se escolheu como primeira geração todos, embora a primeira geração não vai usar isso como argumento para falar assim, ô pastor, o senhor não me aperta não, viu apóstolo? Viu pastor, o senhor não me aperta não, que eu estou com o senhor, sou da primeira, mas eu sou do time dos 8. Não venha me apertar não, não apertar sim. Mas nem todo mundo vai ter a mesma relevância. Agora, importância todos têm iguais. Amor todos têm iguais. Mas essa desenvoltura ministerial nem todos têm. Então, antes da gente questionar a primeira geração de qualquer igreja, vamos questionar de Jesus. Porque aí a gente vai ter que travar a língua. Porque nós não vamos ter coragem de falar que Jesus escolheu errado. E se Jesus pôde escolher nessa proporção, que aí no caso é 33%, se Jesus escolheu 33% que foi para cima e 66% que foi para baixo, então aí a gente tem que começar a rever. Aí a gente vai falar assim, se aquele fulano ali, o pastor escolheu para ser primeira geração, por mais que eu seja mais frutífero, não importa, isso não importa. Não é assim, opa, não presta mais, joga fora, pega o outro que está se destacando agora e põe como primeiro. Não se trata disso. Vamos falar de outros nomes na Bíblia agora. Tiago, irmão de Jesus, era o que de Jesus que eu falei? Ele fez parte dos 12, podia ficar melindrado, sim ou não? Mas ele não teve uma relevância na igreja de Jerusalém? Ele não teve uma relevância porque escreveu o livro da Bíblia? Porque foi o irmão de Jesus que escreveu o livro da Bíblia, Tiago. Foi ou não foi? Aí eu te pergunto, Tiago aqui, isso é só um conforto, um comparativo. Nós temos que entender que todo mundo vai ser usado, importante, amado de igual modo. Mas olha aqui, ele não foi da primeira geração, não fez parte dos 12, mas aquilo que Deus tinha para ele estava guardado e ponto final. O que Deus tem para quem é cristão, está guardado em Deus e ponto final. Não falta não, Léo. Ó, Jesus não discipulou parente, então vocês começam a entender o que é.
Olha lá, Judas, irmão de Jesus, foi um dos 12, sim ou não? Nem para os 13 ele não entrou. Mas ele teve o privilégio de quê? De escrever o livro da Bíblia e também ser bem efetivo na igreja de Atos. Deus usou ele. Só para perguntar, o que você sabe da vida do Bartô mesmo? Sabe alguma coisa? João Marcos escreveu o livro da Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Você sabe que geração que João Marcos foi? Segunda geração. Ele era discípulo de Pedro. Agora você imagina isso hoje. Um discípulo da segunda geração escrevendo o livro da Bíblia e 8 da primeira nada, necas tibiricas. Teve conflito naquela época? Agora o Deus Senhor acabou com tudo mesmo. Minha posição de primeira geração aqui. Estou perdendo para o da segunda. E João Marcos escreveu. Detalhe, viu, irmãos? João Marcos, a Bíblia diz que ele tentou fazer viagem missionária com Paulo. Ele não deu conta. Ele quis dar uma passeadinha com outro discipulador, não deu conta. Porque o Paulo é daqueles, pedra 90, só enfrenta quem aguenta. Não deu conta, deu B.O. Ele teve que voltar para o discipulado de Pedro. Pedro tinha uma velocidade, tinha uma atuada, tinha uma atuação. Paulo tinha outra. Mas Deus, a gente sabe. Se você for ler no livro de Atos, está lá o nome dele. A gente pode saber, quer dizer que aquilo que ele fez foi tão relevante, não é importante, relevante ao ponto de estar ali escrito. E o Tadeu tem o que escrito dele, irmãos? Fala para mim, o que tem do Tadeu? E o Tadeu era a primeira. E o Matias? E o Zelote? Próximo nome, Lucas. Lucas foi depois, mas veja bem, queridos, Lucas escreveu o livro da Bíblia, tremendamente. Não foi só o evangelho de Lucas também não, ele andou com Paulo. Então, ou seja, ele foi, a história dele está relevante, e os outros não estão. Mais um, Paulo. Ele viveu em outro tempo, tá bom. Mas vamos lá e vamos cá. Paulo foi um discípulo, sim ou não? Sim ou não? Ele fez muito, pouco ou médio, na opinião de vocês? Pela relevância da Bíblia, nós estamos indo pela Bíblia. Que os outros trabalharam por fora, a gente sabe. Foram todos importantes. Mas à luz da Bíblia, qual dos 13 foi e fez mais do que Paulo? Qual? Aí alguém vem me dizer que se não for discípulo do apóstolo, que não vai crescer tanto espiritualmente. E eu quero te falar que se você não for discípulo do apóstolo, é perigoso você crescer mais do que for. Não é que eu estou desprezando, eu estou dizendo que Deus não trabalha com essa equação de posição que o homem trabalha. Então, porque eu não sou discípulo direto do pastor, eu sou discípulo do Joãozinho, querido. Sabe quantos discípulos Elias tinha? 12.000 discípulos. É o mesmo discipulador, a escola dos profetas. 12.000. O discipulador era o mesmo, a aula era a mesma, a amizade era a mesma, o caminhar era o mesmo. Dos 12.000, quantos que puderam fazer e foi usado tremendamente? O nome dele, Eliseu. Não era o mesmo discipulador? Era ou não era? Quer dizer que se aquela teoria, que o meu discipulador que vai ser preponderante, se ele for um pastor, eu vou crescer mais. Se ele for um irmãozinho ou irmãzinha, eu não vou crescer tanto. Isso aí é balela. Porque você pode estar no meio de um pastor, ser discipulado por um pastor. Aliás, ser discipulado por Jesus e ser um dos 8. O apóstolo acabou de falar que o quê? Você tem sonho? Não fica só pensando não. O que você vai fazer depois daquilo que você ouviu ele falar? Você vai ser que nem os 4? Porque os 4, quando tem sonho, pegaram o sonho e falaram, eu vou trabalhar em prol do sonho. Esses são os 4. Agora os 8, não, eu tenho sonho. Mas uma hora chega, né? Uma hora nós vai, uma hora nós vem, uma hora nós volta, uma hora nós pega firme, uma hora nós arregaça as mangas, uma hora nós vai fazer. Aí fica, é tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo de Deus, o tempo está passando, daqui a pouco está no cemitério, está lá, é o tempo de Deus, é o tempo de Deus. Querido, não vai resolver.
Então essa lógica tem que ser quebrada. Paulo também foi um discipulador. Eu vou enumerar a quantidade de discípulos que Paulo teve. E nós vamos comparar os discípulos de Paulo, um pecador, como você e como eu. Um pecador, comparado com os discípulos de Jesus. Vamos medir. Timóteo escreveu, tem o nome dele na Bíblia? Tem o nome, um livro, a carta endereçada a ele, sim ou não? Então a história dele foi relevante. Sabemos de quem ele é filho, de quem que ele é neto, sim ou não? Sabemos que a mãe é assim, que o pai é assim, que tinha que ser circuncidado por Paulo, foi discipulado por Paulo, foi ou não foi? Teve igreja, foi relevante ou não foi? E o que você sabe do Tadeu mesmo? O que você sabe do Bartolomeu mesmo? Vamos comparar. Então, Timóteo é o primeiro, arrebentou. O segundo, que eu tenho aqui na minha lista, Tito. Tem carta endereçada nesse nome, sim ou não? Tem ou não tem? E os 2 Tiago que andou com Jesus, tinha? Não. O Judas que andou com ele tinha? Não. Matias tinha? Não. Então se eu pegar agora o segundo discípulo de Paulo, também teve relevância. Filemão, discípulo de Paulo. Tem na Bíblia esse nome? Tem ou não tem? Fala assim, ó, discípulo de Paulo. Ok. Lídia, agora é uma mulher, porque aquela época a gente sabe que o nome masculino e a força masculina era homem, mulher era desprezado. Lídia. Como que Deus, e vocês sabem que nessa cultura aí, mulher não tinha determinados valores que nem aqui, como que Deus permite colocar no livro da Bíblia a história de Lídia e não coloca a história do Matias? E aí tem gente que chora porque não é primeira geração. Vendedora de púrpura, se converteu, constrangeu o discipulador, falou, vocês vão ficar aqui em casa, vocês vão pregar aqui, eu quero que vocês fiquem aqui, se vocês não ficarem aqui, eu vou ficar de mal de vocês. Foi isso que ela fez. Ou seja, eu sei alguma coisa de Lídia, mas não sei nada do Tadeu. Outro nome, Silas, discípulo também, de quem? De Paulo. Silas, encorajador que andava com Paulo. A Bíblia até fala isso, ele era um encorajador que andava com Paulo. Eu não sei o que o Tadeu era, não sei o que o Bartolomeu era, não sei o que o Zelote era, que o outro Tiago, filho de Alfeu era, não sei nada. Se era encorajador, se era que dava trabalho, não sei. Eu sei que Silas tem um texto dele. Outro, Silvano, discípulo de Paulo enviado para a igreja. Paulo pega Silvano e diz, estou te enviando para a igreja. Até isso tem. E dos outros 8, não sei quase nada. Outro nome, Ananias. Agora esse daí é aquele que foi usado para guardar o Paulo na casa dele, porque estava cego. Esse daí foi um consolidador, vamos falar assim, foi um consolidador por dias na vida de Paulo. O que está escrito? Ananias, olha, vou te mandar um cara na tua casa, ele está cego, fica tranquilo, o nome dele é Saulo, beleza? Mas ó, ele não, é aquele um que mata, mas fica tranquilo, cuida dele. Eu sei, você sabe a história de Ananias, e eu não sei nada dos 8. Outro, Barnabé. Atos capítulo 4 fala a história de Barnabé. Ele era fazendeiro, ele era levita, ele pegou toda a propriedade dele em Atos 4:36 e vende, coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. Até a situação financeira de Barnabé a gente sabe. O capítulo 4 de Atos vai falando que Barnabé consolidava os novos em Antioquia, consolidava Paulo. Quando Paulo foi rejeitado da primeira instância em Jerusalém, Paulo ficou um tempinho na igreja e logo foi embora para Tarso. Os missionários foram para Antioquia. Aí eles buscaram, o Espírito Santo falou, temos que enviar Barnabé. O homem cheio do Espírito Santo, um homem alegre, um homem isso. Sei muita coisa de Barnabé, porque está na Bíblia. E você também pode saber a história de Barnabé, porque está na Bíblia. Cadê a história dos 8? Não era para estar igualzinho? 5 capítulos para mim da minha história, viu Jesus? O senhor falou até da sogra de Pedro, o senhor não falou nem da minha mãe. Matias podia reclamar. Tadeu podia falar, o senhor falou a história da mãe, filho de Zebedeu. Você falou, o outro é filho de Alfeu. O meu nome está ali, nem meu nome da minha mãe, nem o nome do meu pai, o senhor não colocou.
Agora olha que interessante. O Barnabé está ali, o homem cheio do Espírito Santo. Aí Barnabé, ele é enviado para a igreja de Antioquia, mas antes ele pega e dá uma seta no carro, vira em Tarso, que já estava ali se sentindo rejeitado, porque foi apresentado por Ananias na igreja, mas ele foi apresentado, mas ninguém deu muita moral para ele não. Aí ele viu que se sentiu meio assim, ele voltou para Tarso. Barnabé, antes de ir para Antioquia, passou em Tarso, falou para ele assim, estou indo fazer um trabalho numa cidade chamada Antioquia, vamos comigo. Barnabé foi o cara mais consolidador que existiu. Aí catou Paulo e o levou para Antioquia, e lá pregou a palavra, os dois juntos, pregaram a palavra 1 ano. 1 ano, todos os dias, Barnabé discipulava Paulo, foi o discipulador de Paulo. Aí Paulo cresceu, a asa dele começou a decolar, começou a fazer as viagens missionárias, e um dia, Barnabé, olha, estou contando a história de Barnabé, gente, olha quantos minutos eu estou falando de Barnabé, aqui eu não gastei nisso aí, eu não consigo falar nada de Tadeu. Um dia, numa viagem missionária, o João Marcos, lembra do João Marcos? Queria ir junto. O Paulo falou assim, não, ele não vai não. Ele foi uma vez comigo, me deu trabalho, parou no meio do caminho, esse cara não vai comigo não. O Barnabé comprou uma briga com o Paulo, falou, rapaz, como que não vai? Vai sim. Não, ele falhou uma vez, porque o coração de Barnabé era o seguinte, ele falhou uma vez, mas você estava escanteado, não falou isso, mas em outras palavras, Paulo não colocou a mão na sua consciência e pensou assim, quem era você, rapaz? Você estava lá em Tarso, se não fosse eu passar lá e te pegar em Tarso e te levar para Antioquia, hoje você não era nada, agora você está rejeitando, e os dois quebraram o pau. Barnabé, fala para quem está do seu lado assim, discipulador e discípulo também briga, viu? Fala assim, discipulador com discípulo também, de vez em quando, tem discórdia. Aí ele falou assim, então Paulo, você não quer ir? Pode ir você fazer a tua viagem missionária, eu vou com João. Porque o coração de Barnabé era um coração que sempre acreditava. Barnabé, ele cuidava dos novos da igreja, ele cuidava dos afastados, cuidava dos desviados, e o Paulo que estava rejeitado. Pronto, olha quantos minutos eu gastei para falar de Barnabé. Aí tem gente querendo fazer assim, sou parte da primeira geração. Irmão, posso falar um negócio? Eu não quero saber se eu sou parte da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, da 20ª geração. Eu quero fazer a diferença nessa cidade, nessa nação. Você está entendendo? Não é a tua posição que vai te trazer alguma relevância. Respeito que você vai ter não é por fato de discípulo de quem que você... Eu sou discípulo do Silas Malafaia, eu sou discípulo do Cláudio Duarte, eu sou discípulo do R.R. Soares. O R.R. Soares fez um monte de coisa, você fez o quê? Não faço nada, mas eu sou discípulo dele, então não vale nada. Eu sou discípulo do Reinhard Bonk, como é que é o nome? Reinhard Bonk. Quantas almas você ganhou? Nenhuma. E que adiantou você ser discípulo do cara? Fica feio. Fica mais feio ainda. Vamos seguir outros nomes aqui. Áquila e Priscila. Áquila e Priscila. Discípulo de quem? De Paulo. Escuta, todos os discípulos que eu falei que são de Paulo, teve algum meia boca? Teve algum meia boca? Aí tem gente assim, eu quero ficar no time da nata. Eu vou te falar uma coisa, os discípulos de Paulo estão mais relatados na Bíblia do que os discípulos de Jesus. Estou provando para vocês. Eu estou provando na Bíblia para vocês. Então quebra esse negócio. Se eu não fizer parte das 2 ou das 3 primeiras gerações, eu não vou entrar no discipulado. Vai ficar aí, vai parar lá debaixo da terra e não vai ter relevância nenhuma, não vai ter história para contar. Não vai deixar legado nenhum. Vamos lá, próximo. Essa é fera, hein? Quer falar? Fala. Abre em Atos 9. Eu acho uma coisa boa a gente lembrar é o fato de Davi, né? Enquanto ele estava lá atrás das malhadas, mas o coração dele era puro, ele foi o escolhido de Deus. Quando ele acabou chegando perto lá de Saul, que nem tinha um coração conforme o coração de Deus, só foi luta para a vida dele, né? Então, você tendo o coração puro, você está onde for. Está lá atrás da malhadinha, Deus está te vendo e Ele vai te honrar. Né? Aí às vezes você, eu preciso de uma colocação, que nada, e às vezes você vai estar lá, se o seu coração, se
quem estiver sobre ele, quando ele se colocou debaixo de Saul, começou a guerra para a vida dele e o tormento durante anos, né? Então não tem nada a ver mesmo, esse é um exemplo legal, Davi, né? Você já ouviu falar de um sujeito chamado Estevão? Você já ouviu? A Bíblia conta alguma coisa de Estevão? Pergunta para quem está do seu lado assim, ó, e do Tadeu? Eu estou citando esses nomes porque eu estou dando ênfase na primeira geração. Teoricamente, os 12 era para arrebentar em igual modo. Nós não aceitamos porque nós assim, eu sou melhor que o da primeira, eu sou melhor que o da terceira. Ser melhor, se ser melhor, mostra para a árvore de baixo que você é melhor, não fica querendo comparar com a árvore de cima, mostra a relevância para quem você está cuidando. Vamos lá agora, Atos 9, 36, quem está com o microfone aí? É o pastor ali, tá, né? Vamos lá, pastor Jonatas. Do 36 ao 42. Olha a história dessa mulher. Veja se você vai se surpreender ou não. Atos capítulo 9, versículo 36. A ressurreição de Dorcas. Havia um Jope, uma discípula. Uma o quê? O que a Bíblia faz questão de falar? Uma o quê? Discípula. Discípula. Então ela era discípula. Vamos lá. Por nome Tabita. Nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Mas ela era a primeira geração, Jonathan? Não, Ela era homem? não. Mulher? Mulher discípula. E ela era notável? Notável. Aí das tem suas gente que obras. acha que vai ser notável se for da segunda. Ela era notável. Continua. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe dissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a, chamando aos santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Tem a história dessa mulher na Bíblia, sim ou não? Ela foi usada para ganhar muitas vidas, sim ou não? E quantas vidas ganhou Bartô? Primeira geração. Agora olha que interessante. Os 12 da primeira geração, os 13, não foram relevantes, não foram importantes? Quando morreu, presta atenção, quando morreu o primeiro discípulo dos 12, tirando Judas, alguém chegou e disse assim: vamos orar para ele ressuscitar? Hã? Não conta. Quando Pedro morreu, relevante demais esse homem aí na liderança da igreja. Alguém fez, está escrito, está registrado na Bíblia que alguém fez um motim, uma reunião, fez um grupo e falou assim: ó, vamos orar para esse homem ressuscitar? Fizeram? Não. Então eu começo a entender que essa mulher tem uma história tão relevante, que ela teve o privilégio que nenhum dos 13 tiveram, nenhum dos 70 tiveram, nenhum dos 3.000 que converteram e depois os quase 5.000 que converteram tiveram. Ela teve um privilégio que ela era uma costureira, era uma região que tinha a par do mar, né? E os casaizinhos novos, os maridos iam ficar lá no mar. Ficavam às vezes meses lá pescando para poder vir. Quando chegavam as embarcações, olha a história. Alguém chegava e dizia assim, batia a palma na porta da casa de uma mulher e falava assim: jovem, oi. Então, o seu marido, ele foi trabalhar conosco há tantos meses atrás. Sim, eu quero te dar a notícia que ele morreu no meio de uma tempestade, no meio do alto mar ele morreu.
Essas mulheres que ficavam, as viúvas, né? Sem ninguém agora, não tinha como se sustentar. A Dorcas, ela era costureira e ela se tornou uma costureira gratuita das viúvas, porque os maridos morriam em alto mar, então elas se compadeciam. Então essas mulheres tinham um carinho enorme pela Dorcas, e por isso ela foi chamada de discípula. E a região que ela estava era a região de Pedro. Logo, estava debaixo da cobertura da igreja de Pedro. Aí, quando ela morreu, as mulheres mandaram chamar Pedro. E quando Pedro chega, as mulheres pegaram as suas roupas, que a costureira Dorcas tinha feito, e mostraram, olha aqui, ó, isso aqui é um vestido novinho que ela fez. Olha, eu fui na igreja do apóstolo Mauro, e tantas vezes que esse vestido estava a coisa mais linda. Olha, essa aqui, essa bermuda, essa calça, esse vestido, essa roupa, mostraram tudo. E aí, de repente, elas pegaram, isso é minha imaginação, pegaram a agulha, tesoura e falavam assim, ou você ressuscita ela, ou você vai dormir junto com ela. Pedro subiu lá no cenáculo para orar por Dorcas. Ele não teve outra alternativa, a oração dele foi, Senhor, não é ela que o Senhor tem que livrar, não, sou eu que o Senhor tem que me livrar. Que as mulheres estão lá embaixo, ou eu desço com essa filha aqui, ó, viva, ou quem vai, ou eu nem desço. E a Bíblia diz que Pedro foi um instrumento para ressuscitar a Dorcas. E se essa mulher chegou no céu, ó galera, estou aqui, estão me chamando de volta. Nossa, nenhum dos que estão aqui voltou, e você tá importante, hein, Dorcas? Pois é, eu só sei costurar e eu estou sendo chamada para voltar. Fazia parte dos 12, era homem. O que Deus tinha para ela fazer, ela simplesmente foi e fez. Tem gente que vai ficar, se vocês encontrar algum frescurento, ou alguma frescurenta, você vai ministrar isso na cabeça dessas pessoas. Porque isso não voga nada. É usar chantagem emocional para falar que ama mais. Isso é conversa para boi dormir. A Bíblia nos mostra claramente que isso não voga nada. Faça o que Deus tem para você e ponto. Amém? Às vezes a gente acha também que nós não somos capacitados o suficiente para desenvolver um ministério, né, para fluir, para ter relevância. E Dorcas costurava, né? O que ela fazia? Ela costurava. E é aquilo que Deus falou para Moisés, o que você tem nas mãos? Então usa aquilo que você tem nas mãos, né? O dom de Dorcas era costurar. E ela fazia a costura com excelência, né? Então, não importa se o teu talento ou se o teu dom é um dom gigantesco de curar, de ressuscitar mortos, igual Pedro tinha o dom de ressuscitar mortos, né? Não, de Dorcas era costurar, só que ela fazia com excelência, né? Ela pegou aquele dom que ela tinha, aquele talento que ela tinha e usou para o reino com excelência. Correu atrás dos sonhos, né? Fez com que o sonho frutificasse. Então, isso nos mostra que não existe a desculpa de falar assim, eu sou o menor da casa dos meus pais, eu sou da tribo mais pobre de Manassés. Não, Deus quer te usar do jeito que você quer, do jeito que você está, do jeito que você... do teu jeito. Deus quer te usar assim, com a capacidade que Ele pôs em você, né? Quando se fala que está escrito na Bíblia, é como se a gente estivesse dando uma ênfase e registrando o fato. Agora, todos aqueles homens, aquelas mulheres, queridos, tinham ações e frutos para mostrar, só não foi registrado. E nós temos que pensar assim, nossa, falou que o irmão fez tal coisa e não falou nada daquilo que eu fiz. Aí a gente pensa, por que não falou o meu? É a mesma relevância que a Bíblia está dando para uns e não está dando para outros. Mas todos foram usados, a gente tem que perder isso aí. O último exemplo que eu vou dar agora para a gente tomar o café, essa matéria eu deixei ela para dar uma das últimas aulas, porque a gente precisava digerir primeiro as outras, sobre essa questão de gerações. Eu quero falar de um homem chamado Apolo. Esse sujeito chamado Apolo, ele representa, olha só, aquele crente que você conhece, que manja demais na Bíblia. Conhece alguém?
Então abre em Atos 18, do 24 ao 26. São 2 versículos, e aí nós vamos encerrar aqui. Atos 18, 24 ao 26. Quem está com o microfone aí pode ler? Só sobrou para você hoje, castiguei você hoje. A terceira viagem missionária de Paulo. Apolo em Éfeso. 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga, ouvindo, porém, Priscila e Áquila... Que repete aí? Ouvindo, porém, Priscila e Áquila. Quem que ele ouvia? Apolo. Priscila e Áquila ouvia Apolo. Esse homem era eloquente. Olha as características dele. Falou várias. De onde que ele veio, de onde que ele não veio. Ele era eloquente. Ele pregava muito bem. Poderoso nas escrituras. Um cara desse chega na igreja, ele vai querer fazer discipulado com quem? Ele vai aceitar fazer discipulado com um sujeito mais simples? Não. Ele vai querer... Eu sou poderoso nas escrituras. As pessoas acham que o tamanho das qualidades que você tem, que para que você desenvolva mais, aí eu vou crescer mais, olha a frase, se eu fizer discipulado com alguém que seja melhor do que eu vou te falar que o que Deus tem para você, querido, Ele vai usar quem Ele tiver que usar. Quem Ele tiver que usar. Ou seja, se você ficar pensando assim, o cara tem que ser melhor que eu para transmitir alguma coisa para mim. Jesus era melhor que todo mundo. Por que os 8 não receberam essa transmissão de virtudes e qualidades? Esse cara é humilde. Esse cara foi humilde. Por quê? Porque ele sabia uma coisa, mas não sabia outra. Ele sabia de Bíblia. Sabia do batismo de João. Era poderoso nas escrituras. Mas sobre Jesus, nada. Ele precisou conhecer como que funcionava a igreja de Jesus. Ele era bom no Velho Testamento, mas não no Novo. Aí chega alguém na igreja e fala assim, porque eu conheço a Bíblia, já li ela 65 vezes, já escrevi ela. Um discipulador para mim tem que ter escrito 66, 64 não pode, senão eu não cresço. Vira nada. Conhecedor da palavra e praticante no sentido, não que não vive a palavra, mas praticante da religião de Jesus. Sabe o que é a religião de Jesus? É o ide e fazei discípulos. E você vai ouvir isso direto. Isso é o que Jesus fazia. Se Jesus quisesse os maiores doutores da lei, quisesse os maiores homens bíblia, ele pegava outros mestres. Ele escolhia rabinos. Já sabe da Bíblia, mas ele escolhe pescador. Ele escolhe cobrador de impostos. Ele não escolheu o rabino, eu vou escolher os rabinos aqui, os melhores rabinos. Aí então, aí é outro paradigma que precisa ser quebrado. Que a pessoa que acha que discipulado é saber tudo de Bíblia. Não é se aprofundar sim na palavra, mas é viver o que Cristo viveu na vida das pessoas. Não adianta o camarada chegar e falar assim, eu sei mais de Bíblia que você. Rapaz, quando você nasceu... Mas às vezes o Senhor quer usar ele para me ensinar a ser discípulo. Eu sei o que é Bíblia, mas não sei o que é ser discípulo. Tem gente que sabe o que é ser discípulo. E tem gente que sabe o que é ser fariseu. Fariseu estuda a Bíblia. Discípulo, nem tanto. Dá um pouco mais de trabalho. Então, olha a humildade desse homem. Poderoso nas palavras, pregava bem, eloquente, falava muito bem, mas ele, acima das qualidades dele, ele foi humilde. Ele falou, peraí, eu tenho que abaixar a bola. Eu sei de Bíblia, mas eu não sei nada do que é ser um discípulo. Eu preciso aprender o que é ser um discípulo. Tem muita gente estudando hebraico, aramaico, eu amo isso. Teologia, meu Deus, que delícia. Mas nisso não vai revogar nada. Nada se eu não fazer discípulo. Amém? Então a matéria que eu dei aqui, ela é a matéria da página 66. Discípulo é usado, não importa a geração. Fala assim, ó, eu serei usado, não importa a geração que eu estou. Amém, querido?
Glória a Deus.